O virtual é a vida real? Hoje vamos falar sobre algo que afeta muita gente. As redes sociais e o apps de namoro, como Tinder, Bumble, Badoo e até mesmo Instagram de certa forma. A verdade é que todos esses apps são péssimos, especialmente para caras comuns ou abaixo da média. Eles quase sempre não conseguem matches, perdem tempo, dinheiro e acabam com autoestima no processo. Mas isso aí vocês provavelmente já sabem, né? As redes sociais e esses apps de namoro são ruins para a maioria dos homens, especialmente os 90% que estão no meio da tabela. Mas o que você talvez não saiba é como esses apps estão mudando o cenário do namoro de maneira que nem passam pelas suas cabeças. Então, ao invés de repetir o óbvio, que você já escutou 1000 vezes por aí, hoje eu vou explorar mais fundo as implicações amplas e menos conhecidas que o Instagram e os apps têm sobre o namoro. Você vai se surpreender com o quanto esses aplicativos estão causando estrago. E por último, isso é verdade independentemente se você usa ou não esses apps. Se você é um homem ou mulher, e até mesmo se for um shed, seja qual for seu grupo, em muitos aspectos você vai estar em uma posição pior do que estaria se essa plataforma nunca tivesse existido. Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Bem-vindos de volta, meu nome é Ian. Meu canal fala sobre as mudanças na dinâmica intersexuais e como a aparência vem tomando cada vez mais espaço nessa dinâmica. Como os aplicativos de namoro são terríveis para os caras normais? Vamos começar pelo óbvio. Esses aplicativos de namoro são devastadores para os caras comuns ou abaixo da média. Na minha opinião, eles são os mais prejudicados. Não há dúvida de que o principal problema para esses caras é a quantidade de matches. Vou te mostrar alguns números. Se você está no 80% inferiores, você está competindo em média com 12 outros caras por cada match. E se você está nos 50% inferiores, esse número sobe para 30. Isso acontece por dois motivos. Primeiro, há mais homens do que mulheres nesses aplicativos. No Tinder, por exemplo, a proporção é de 3 homens para cada mulher, enquanto no Badoo é de 2 para 1. Segundo, os homens curtem praticamente metade dos perfis que vêm, enquanto as mulheres curtem apenas 5% em termos de oferta e demanda. E no Instagram também há essa regra. Como um homem comum, você está em desvantagem em ambos os lados. Há mais homens disponíveis e você é muito menos desejado. É por isso que a maioria dos caras luta para conseguir 1 ou 2 matches por dia. E isso se tiverem sorte. Nesse tipo de mercado não há espaço para eles prosperarem. Alguns caras podem até ficar felizes em tentar sorte com esses poucos matches diários. Mas isso ignora outro problema igualmente sério que os caras comuns enfrentam. A qualidade é absurdamente baixa desses matches, também nos directs correspondidos no Instagram. Tenho certeza de que a maioria de vocês que está assistindo não se importaria com 1 ou 2 matches se a qualidade fosse decente, mas infelizmente os poucos matches que você recebe são na maioria das vezes de mulheres que você nunca se interessaria na vida real, sejam mães solteiras fora de forma, cobertas de tatuagens ou outras que não te atraem. Isso acontece porque muitos caras adotam a mentalidade de validação externa. Os aplicativos de namoro, o que não vem de um lugar de perseverança e determinação, mas sim do oposto. Homem com baixa autoestima que está em busca de validação barata. Muitos serão tão frustrados com a falta de matches que acabam achando que não tem outra opção senão abaixar os seus padrões ao mínimo. Quando muitos caras pensam assim, mulheres menos atraentes ficam cheias de opções, o que cria um falso senso de superioridade nelas. Em resposta, elas aumentam seus padrões e curtem ainda menos caras, o que nos leva de volta ao começo. Os caras ficam frustrados com a falta de matches e baixam ainda mais seus padrões. É um ciclo vicioso que nunca termina. Então, para resumir esse primeiro ponto, o problema de abaixar os seus padrões como um homem é que isso é apenas uma solução temporária. É como quando os políticos baixam as taxas de juros para estimular a economia. Funciona no curto prazo, mas eventualmente você não pode mais baixar as taxas porque já estão a zero. Espero que esses primeiros minutos tenham servido como um bom lembrete de que como o Instagram, os aplicativos colocam os homens comuns ou abaixo da média no final da fila. Mas vamos para o próximo ponto. Como o Instagram e os aplicativos são péssimos para as mulheres também. Agora vamos falar sobre as mulheres comuns. Pode parecer que alguma das coisas que mencionei anteriormente beneficiam as mulheres, colocando-as na frente da fila, por exemplo. Com os caras baixando seus padrões, as mulheres teoricamente teriam mais oportunidade de namoro e teriam até que subir 1 ou 2 ou 3 pontos na escala de atração. Parece uma grande vantagem para elas, certo? Bem, acredito ou não, essas duas coisas não são tão boas assim para as mulheres. E aqui está o porquê. Primeiro, ter muitas opções pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Na psicologia existe um fenômeno chamado paradoxo da escolha, e basicamente diz que ter muitas opções pode na verdade dificultar sua capacidade de tomar decisão, e te levar a um grande arrependimento depois da escolha. Por exemplo,
Imagine que você tem 30 sabores de sorvete para escolher. Provavelmente você vai passar muito tempo decidindo qual escolher do que se tivesse apenas 3 opções. E como você investiu tanto tempo nessa escolha, é bem possível que acabe escolhendo um sabor e se perguntando depois se fez a escolha certa. Essa análise excessiva faz com que você aproveite menos a experiência final. Em resumo, quanto maior é a variedade, maior é o custo da oportunidade. Voltando ao namoro online, o Instagram e o Tinder, quando as mulheres se deparam com centenas de milhares de homens no seu direct ou em match, elas podem entrar na paralisia da escolha, o que as leva a escolher uma opção da qual acabam se arrependendo, ou mais comumente, rejeitar todos. Portanto, essa abundância nos aplicativos de namoro não é exatamente uma coisa boa para as mulheres. Enquanto ao luxo de namorar caras que estão 2, 3 pontos acima dela na escala de atração, infelizmente isso não é tão bom assim. Quando os caras baixam seus padrões, alguns poucos podem até conseguir uma oportunidade de namoro com uma mulher significativamente abaixo deles. A curto prazo, isso pode ser uma validação para ambos. O homem alivia sua falta de encontros e a mulher tem o privilégio de namorar alguém melhor que ela, mas isso é só a calmaria antes da tempestade. Mais cedo ou mais tarde, seja depois de alguns encontros, ou após ficarem juntos algumas vezes, o cara percebe, o que estou fazendo com essa garota? E claramente estou fora da liga dela de atratividade. Refletindo sobre isso, ele logo desaparece. Dá um ghost, termina, some, enfim, seja qual for o termo que você queira usar. No fim das contas, a mulher acaba em uma situação pior. Ela adiciona mais uma experiência negativa ao seu histórico, o que reduz sua capacidade de formar laços futuros. Além disso, ela acaba desenvolvendo expectativas irreais, se iludindo ao pensar que, se conseguiu sair algumas vezes com um cara de alto valor, isso significa que está no mesmo nível que ele, mas ele não foi maduro o suficiente para levar adiante. Ela culpa os caras por ter sumido sem explicação, quando na realidade, ela nunca teve a chance ou o valor necessário para manter aquele relacionamento. E a atração inicial só aconteceu por causa do desequilíbrio criado, adivinhe, pelo Instagram e pelos apps. Resumindo, a razão pela qual os aplicativos de namoro podem ser tão terríveis para as mulheres quanto para os homens e a validação que elas oferecem é uma completa ilusão. Só quando essas mulheres voltam para o mundo real do namoro é que percebem que tudo isso passou de um impulso temporário para o ego. Como as redes sociais afetam mesmo quem não usa. Agora já falamos sobre as mulheres, vamos falar sobre os caras que decidem ficar longe dos aplicativos, do Instagram e das redes sociais ao todo. Você pode pensar que se você não usa os apps está livre das consequências negativas, certo? Errado. Como eu disse no início, esses aplicativos afetam todo mundo, mesmo que você não esteja nas plataformas. Para explicar, vamos revisitar as mulheres que mencionei antes, e foi ignorada pelo cara de alto valor, por causa do namoro online. Suponho que ela passe por esse ciclo algumas vezes, conhecendo vários caras, mas sempre com o mesmo resultado. Ela é usada e depois descartada, até que em uma rara ocasião, ela finalmente aprende a lição. Ela percebe o dano que o namoro online e a cultura do ficar estão causando a ela e decide que não vale a pena. Então ela toma a decisão de abandonar os apps, abandonar o Instagram, no sentido de tentar conhecer alguém, e volta ao mercado de namoro como uma pessoa mudada, para melhor, ou pelo menos o que ela pensa. O problema surge quando ela finalmente se envolve com um cara que está no mesmo nível de aparência dela. Quando eles ficam íntimos, ela começa a pensar, esse cara não chega nem perto dos padrões aos quais eu estava acostumado. E já fiquei com caras muito mais atraentes quando usava os aplicativos. Se ao menos eu tivesse conseguido mantê-lo por mais tempo. Esses pensamentos afetam tanto a autoestima dela quanto a qualidade do relacionamento. E acredite, os dados estão aí para provar isso. Ouça bem, o risco de divórcio aumenta 6 vezes quando se tem uma pessoa com 0 parceiros anteriores, em comparação com um parceiro que já teve 10 ou mais. Além disso, satisfação no casamento cai 2/3 para pouco mais da metade quando a mulher teve um número maior de parceiros anteriores. Claro, o namoro online não é a única causa desses números, mas ele facilita essa situação de maneiras que o mundo real nunca poderia. Por exemplo, o conceito do ghost. Leitada e ghost, como na machosfera eles falam tanto, é algo relativamente recente. Mais ou menos uma parte acontece no Tinder ou no Instagram. Quando você manda uma mensagem, a mulher é receptiva e você vai até a casa dela ou ela vem até a sua. Antes dessas redes sociais, a forma mais provável de uma mulher conhecer um cara era através dos círculos sociais, como grupos da faculdade, e por causa da natureza dessas conexões, o ghost praticamente não era possível, porque eles provavelmente se cruzariam várias vezes no futuro, como já acontecia antes de começarem a sair juntos. Em outras palavras, não havia uma saída fácil para o cara na vida real. Mas online, dá 3 curtidas numa foto antiga de um cara destacado. Se ele tiver com uma libido alta e querer algo mais com essa pessoa, ele puxa uma conversa e marca um encontro. Para uma mulher, é muito fácil colocar um cara na órbita pelas redes sociais. Além disso, se um cara tentasse fazer um ghost com uma garota que ele conhecia na vida real, seu comportamento seria exposto rapidamente.
e ele ganharia uma má reputação. As garotas conversam entre si. Depois da primeira ou segunda vez que um cara faz isso, o grupo inteiro saberia que ele só quer enganar e descartar. Por isso, qualquer mulher que ele tentasse namorar no futuro seria muito cautelosa, sabendo que ele fez isso com outras garotas do grupo. Em contraste, hoje com as redes sociais, não há essa troca de informações. Para uma mulher que conhece um cara online, é uma completa loteria, porque ela não tem ideia das interações dele. E como eu disse antes, não é só ela quem paga o preço, mas também você, se for o cara que quer ficar com ela a longo prazo. É por isso que o meu conselho, número 1 para as mulheres que namoram online e conhecem cara através de redes sociais, além de evitarem esses apps completamente, é não passe a noite com um cara muito cedo. É um risco muito grande e raramente resulta em compromisso de longo prazo. A não ser que você quer essa aventura também, e não está interessada em relacionamento sério. Mas na maioria das vezes as mulheres querem namorar. Na verdade, pelo processo do viés de sobrevivência, é quase garantido que a maioria dos homens nos aplicativos de namoro e no Instagram só está procurando algo de curto prazo. Assim que um homem de alto valor, que realmente valoriza compromissos, entra em um app de namoro, ele é arrebatado em poucas semanas, porque encontra a garota certa. Enquanto isso, os caras que sobram, os caras que só querem se divertir, nunca saem dos aplicativos e sempre serão um problema. E o pior é que esses homens geralmente conhecem o jogo melhor do que ninguém, porque tem mais experiência. Se eles precisarem fingir que querem compromisso para conseguir o que querem, é exatamente isso que farão, para depois desaparecer assim que conseguirem o que desejam. Agora sei que esse é um canal voltado a homens, então você pode estar se perguntando por que passei os últimos minutos falando sobre as mulheres, mas vou repetir, como homem, você pagará por todos os problemas que acabei de mencionar e acabará ficando com uma dessas mulheres a longo prazo. Vou deixar claro, os problemas das mulheres acabam se tornando problemas para os homens no contexto de namoro e relacionamento. Porque quando a bagagem emocional se acumula ao longo do caminho, você que terá que carregar, se entrar em um relacionamento com ela. Agora para o próximo ponto, a pergunta é, será que os chats é o único que ganha com as redes sociais? Até agora falamos sobre os aplicativos de namoro e o Instagram, como eles são trágicos para os homens. Para as mulheres e até aquelas que não estão nos apps, isso nos leva à pergunta, há algum vencedor nessa história? Talvez você pense que são os chats, aqueles caras que conseguem usar os apps e as redes sociais como se fosse serviço de entrega. Mas para encontros casuais, saem ganhando. Afinal, esses caras devem estar felizes, certo? Pode parecer assim à primeira vista. E é possível que muitos homens nessa posição estejam bem confortáveis com essa vida. No entanto, pessoalmente, mesmo se eu fosse um Chad, eu não perderia meu tempo com esses apps. Para mim, eles ainda são uma má ideia, e tenho 2 motivos para explicar isso. Primeiro, mesmo para os Chads, os aplicativos de namoro têm um retorno sobre o investimento, o ROI, absurdamente baixo em comparação com outras abordagens. Para quem não sabe, o Tinder, por exemplo, funciona como base de um funil. 1000 matches podem te levar a 300 mensagens, e pode levar a 100 conversas por texto, das quais 20 podem resultar em encontros agendados. E talvez 10 desses encontros realmente aconteçam porque as outras 10 vão furar. E desses 10 encontros, 5 pessoas não se parecem em nada com as fotos do perfil. Então você já sabe que não vai dar certo. No final, das 5 restantes, apenas uma pode levar a algo mais sério, e vai ser com a garota que você realmente se conectou. Depois dessa explicação, você pode ver quão ineficiente é esse sistema. Pense nas horas gastas deslizando, mandando mensagem, sem falar no tempo investido nos encontros em si. Tudo isso sem construir nada de valor na sua vida. Quero dizer, pelo menos se você tentar abordar pessoas na vida real e conseguir resultados equivalentes. Você estará desenvolvendo habilidades sociais e reais e presenciais ao longo do caminho. Mas os aplicativos de namoro ele amortecem a rejeição. Por outro lado, são basicamente como jogar videogame sem sentido, sem desenvolver nada. Agora, se você quiser ser realmente eficiente, como nesse funil sendo um chat, a única maneira que faz sentido é enviando as mesmas mensagens copiadas e coladas para todo mundo. Assim você pode passar rapidamente pela logística e estar cara a cara com o ser humano real em pouco tempo. Ou, alternativamente, você poderia terceirizar todo o processo de deslizar e mandar mensagem para um assistente pessoal. E tudo o que você precisaria fazer é comparecer ao encontro em si, montar um sistema onde você dá matches automático ou manda mensagens automáticas. Mas conversando com milhares de caras sobre suas experiências de namoro, só ouvi 2 pessoas que realmente fizeram isso. Mas obviamente essa estratégia exige que você tenha muitos recursos financeiros sobrando. Mas essa experiência exige que você tenha uma certa habilidade com a internet para você colocar um sistema em que eles dão match sozinho e manda mensagens copiadas e coladas. Portanto, assumindo que você seja 95% que tem que passar por todo esse processo de funil, deslizando, mandando mensagens, marcando encontros, mesmo que você seja um cara de alto valor, eu diria que o namoro online é a pior plataforma que você pode usar para satisfazer seus desejos.
Existem alternativas melhores que aceleram o processo e trazem resultados de qualidade superior. Basicamente, o baixo ROI dos aplicativos de namoro, que é o investimento pelo retorno imposto, é semelhante ao custo de oportunidade que vem com esse investimento. Se você tem uma grande soma em dinheiro para investir, não se trata apenas de obter um retorno após um ano, mas de ter um retorno que supere o retorno dos outros investimentos. Por exemplo, em uma situação em que você compra um ativo que rende 5% após um ano, enquanto uma alternativa poderia ter rendido 20%, isso é tecnicamente uma perda, porque o outro investimento poderia ter rendido mais. Voltando ao namoro, acredito que o mesmo acontece com os chats online. Para todo o tempo e energia, horas e dores de cabeça que você tem que lidar, é preciso perguntar: isso realmente vale a pena? E sim, você pode conseguir satisfazer seus desejos algumas vezes, mas dificilmente diria que é algo verdadeiramente satisfatório, porque você conhece essa garota há 45 minutos? Como um amigo meu costuma dizer, picadas são apenas uma forma de masturbação com emoção aumentada. Isso nos leva ao meu ponto final e é o segundo motivo pelo qual o namoro online é terrível para os chats. Eles simplesmente não são satisfatórios, e isso se torna ainda mais evidente à medida que você tem mais sucesso com eles. Vejo muitos homens de alto valor ficarem presos em um ciclo de encontros casuais pelo Tinder, porque é fácil, mas essa sensação só piora com o tempo. Os primeiros 5 encontros podem parecer ótimos, os próximos 5 são apenas ok. E depois disso tudo começa a ficar meio medíocre. Então eles acabam perseguindo o mesmo alto que experimenta no início de sua jornada como se fosse uma droga, sempre tentando uma emoção melhor. Mas o problema é que eles nunca alcançam, por causa dos retornos decrescentes de prazer. Além disso, muitos shares relutam em abandonar seus aplicativos por causa da facilidade que eles proporcionam. Eles não querem lidar com os desafios que vêm em um relacionamento, as restrições que isso impõe à sua vida, ou a ideia de ficar contente com uma única pessoa pelo resto da vida ao invés de ter várias. O problema que isso causa é que eles acabam perdendo os benefícios de um relacionamento a longo prazo, e eu acredito que é a verdadeira satisfação que se encontra. É quase semelhante às pessoas que vivem de assistencialismo como Bolsa Família. Se começarem a trabalhar, verão imediatamente uma redução dos benefícios. Em alguns casos, na verdade, ganharia menos dinheiro do que antes, quando estavam desempregados. Para evitar isso, é tentador, se não óbvio, continuar recebendo assistência social. Mas a longo prazo, essa é uma escolha custosa, pois impede que eles escapem da armadilha do assistencialismo, subindo na escada do trabalho, ganhando mais dinheiro e promoções, que é onde a verdadeira estabilidade financeira é encontrada. Então, essencialmente, uma coisa semelhante está acontecendo no namoro. Quando você já tem tudo entregue de bandeja, é fácil escolher e não fazer nenhuma mudança em sua vida. Os shads não se acomodam, ao invés disso se sentem confortáveis vivendo um estilo de vida deitado e ghost, o que significa que eles renunciam a um relacionamento de longo prazo. E quando eles finalmente chegam a um ponto de se estabelecer, isso se acontecer, eles se sentem desapontados por perderem sua variedade e atrasam o processo de constituir família pelo menos 10 anos. É como o gráfico que mostrei anteriormente revela. Isso também faz com que os homens fiquem menos satisfeitos com seus casamentos, assim como as mulheres que fizeram o mesmo. De qualquer forma, esse é todo o conteúdo de hoje. A essa altura você já percebeu que eu sou veementemente contra as redes sociais e o Tinder. Não importa quem você seja. Se você concorda e gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like antes de sair e deixar seus comentários e pensamentos abaixo. Isso ajuda muito. Valeu pessoal, até a próxima. Considere adquirir meu serviço de análise facial. Uso um método muito eficiente e técnico, com muitos detalhes, e com 3 categorias de preço bastante acessíveis. Vai até a descrição do canal e acesse o link Avaliação Facial. Lá você vai ser direcionado ao meu site. Esses links também estão na descrição dos vídeos. Considere também adquirir meu e-book de Guia de Looks Max em 10 etapas. Lá eu detalho ainda mais cada ponto e faço uma leve introdução da importância da melhoria da aparência e o efeito halo. Além de ser completamente diferente de tudo que você já viu. E ainda pode ajudar na manutenção do canal. É um valor simbólico de R$15. Caso não tenha interesse, acompanhe minha playlist de Looks Max, que está excelente.